Salve, salve, galerinha, tudo bem? Professor Gerson na área. E hoje nós vamos fazer o nosso simulado de legislação educacional, certo? Que o Todo-Poderoso nos acompanhe, que tenhamos uma boa aula e vamos trabalhar. Nós trouxemos aqui questões relacionadas todo o conteúdo referente à legislação do nosso concurso. Vamos lá? Primeira questão. Especialistas brasileiros na área educacional estão discutindo atualmente sobre a Base Nacional Comum Curricular. Observe essa questão de 2015, a gente sabe que a Base Nacional Comum Curricular ela já está em vigor no país, tá? Mas essa questão de 2015 dá para aproveitar o conteúdo como um todo, tudo bem? Ele continua. A criação do documento estava prevista desde a Constituição de 88 e da LDB de 96. Na verdade, Base Nacional Comum Curricular ou conteúdos mínimos, eles já vêm sendo trabalhados na Constituição no seu artigo 210 e na LDB no seu artigo 9, inciso 4. Então a questão está colocando aqui o que de fato acontece. Tanto a LDB quanto a Constituição já previam currículos e conteúdos mínimos para nortear a educação nacional, tá? Na educação infantil, por exemplo, o novo texto se baseia nas diretrizes curriculares da educação infantil. Lembre que a elaboração e a organização da BNCC teve como marcos legais a Constituição Federal, a LDB, como a própria questão está falando, as diretrizes, e aí ele não colocou aqui, mas eu também tenho o PNE, que são que norteiam a elaboração e a organização dessa base, tá? Ele continua. De acordo com os especialistas, o principal propósito do documento é em relação à organização da educação nacional. Levar os professores a compreenderem melhor a lei, pois sempre tiveram dificuldade para relacioná-la às suas práticas. Bom, eu não li BNCC, professor. Dá para eu responder uma questão como essa? Dá. Essa primeira tem alguma coisa a ver? Não, não. Nosso objetivo não é entender a lei, nosso objetivo é colocar tudo o que existe dentro do processo de ensino-aprendizagem em prática. Dá essa preocupação, é importante que a gente saiba quais leis, quais documentos regem a educação, porém, a Constituição da BNCC não tem como objetivo isso aí, tá? 2. Superar a velha dicotomia entre o caráter assistencial, mais voltado aos cuidados, e a tendência à escolarização, que antecipa a característica de etapas posteriores, mais orientadas para a assimilação de conteúdos. Bom, como eu estou falando de educação infantil, é saber ela ter alguma coisa relacionada, né? Porque até então a educação infantil eu até digo hoje, né? A educação infantil ainda não é uma prioridade para o Estado brasileiro, porque ela pega apenas um pedaço da educação infantil, que é a pré-escola, ela não pega a educação infantil como um todo, e a educação infantil tinha essa situação, né? Primeiramente, ela surge com o objetivo basicamente do cuidado, é mais o assistencialista do que o assistência como um todo. Vem se transformando lentamente, hoje a pré-escola já é obrigatória, mas a creche ainda continua a ser jogada. Vamos segurar essa B e vamos para a letra C. Promover a interação entre os legisladores e os professores, já que o momento requer debates e discussões acerca da educação. De novo, é muito importante que professores conheçam os documentos, as diretrizes, as normas da nossa educação. Mas a elaboração da BNCC não visa, não tem isso como prioridade. Tá certo? Letra D. Articular maior integração na passagem da educação infantil para o ensino fundamental, pois todas as crianças apresentam dificuldades nessa fase, havendo prejuízo para a sua aprendizagem. Gente, ó, na letra D existe verdades, ok? A própria BNCC ela coloca ela fala de toda a educação infantil e depois ela coloca que tem que haver uma preocupação nessa transição da educação infantil para o ensino fundamental. Por quê? Porque a educação infantil tudo é lúdico, tudo é brincadeira, é diversão, é músicas, né? E quando ela sai desse paraíso para o ensino fundamental, onde a coisa é um pouco mais rigorosa, acaba acontecendo que essa criança ela sofre um baque muito grande. E o documento ele é até profundo, que ele diz que não é só a criança que sofre esse baque, o professor também sofre, porque o professor ele pega crianças, são crianças, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, são crianças,
E essas crianças vêm com um mundo de brincadeira, de diversões, que lentamente tem que ser substituído por uma coisa mais rigorosa, tá certo? Ah, professor, quer dizer que o lúdico deixa de ser trabalhado na educação infantil? Não, mas ele vai sendo lentamente, não substituído, mas ele vai sendo lentamente diminuído, né? Eu tenho que continuar o lúdico, eu tenho que trabalhar com formas lúdicas, porque ainda são crianças, mas lentamente sendo substituído pela coisa mais formal, vamos dizer assim. Tudo bem? Só que essa parte final, havendo todas as crianças apresentam, eu não posso generalizar. Não faz sentido essa generalização, tá? E letra E, quebrar paradigmas em relação ao que está posto na lei e ao que se faz na prática. De novo, o objetivo da BNCC não é essa preocupação com a compreensão da legislação. Não existe isso. Tudo bem? Então, gabarito aí, é claro, ficou letra B. Superar a velha dicotomia entre o caráter assistencial mais voltado aos cuidados, e a tendência à escolarização, que antecipa a característica de etapas posteriores mais orientada para a assimilação de conteúdos. A letra B, ela sintetiza o que a gente já falou aqui. A criança na educação infantil, ela vive um paraíso, porque tudo é lúdico, tudo é diversão, tudo é alegria, tudo é festa. Quando essa criança sai da educação infantil, do lúdico, para o ensino fundamental, mesmo o fundamental menor, como ele coloca aqui, a preocupação do ensino fundamental menor, e consequentemente maior, é a assimilação de conteúdos, é a transmissão do conhecimento, é o ensino propriamente dito. Eu posso dizer que a educação infantil é muito mais o educar, e o ensino fundamental é muito mais o ensinar. Que muita gente acha que é a mesma coisa, que são sinônimos, mas não. A educação acontece em todo momento, em todo instante, em todo lugar, e a educação infantil está mais preocupada com a formação do indivíduo, né? Em todos os seus campos, em toda a sua dimensão, e o ensino fundamental está mais preocupado com a transmissão do conhecimento, a transmissão de ensino. Tá? Então, gabarito, letra B, sem medo de errar. Vamos para a segunda. A cidade do Rio de Janeiro sediará os Jogos Olímpicos de 2016. Observe que essa questão é de 2016, né? Professor, não está atrasado? Não, porque o importante é o conteúdo em si. E a banca, né? Os professores de educação física de todo o Brasil estão tendo a oportunidade de ampliar a aprendizagem de seus alunos por meio de discussões sobre as várias modalidades de jogos, bem como explorar a história dos esportes de modo geral. Faz uma introdução aos Jogos Olímpicos e continua. À luz da LDB, podem participar dessas discussões. Bom, eu estou falando dos Jogos Olímpicos e das discussões sobre esses Jogos Olímpicos. E quem é que pode, segundo a LDB, participar dessas discussões? Percebe que ele traz e a Legados tem isso, né? Ela gosta de fazer essa mistura nas questões, ela não pergunta direto, ela faz um enrolation aí básico e às vezes o aluno acaba se perdendo. Mas vamos lá. Bom, somente os alunos do primeiro ao quinto ano das escolas públicas. B. Todos os alunos de educação básica, pois a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultada aos alunos, segundo a redação da Lei 10793 de 2013. C. Somente os alunos de educação básica das escolas públicas. D. Todos os alunos de educação básica que estudam na rede pública de ensino, pois a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório, pois é facultada aos currículos das escolas de rede privada e sua prática também é facultada aos alunos, segundo a Lei 10793. E a letra E. Somente os alunos de educação básica das escolas públicas aptos a praticar a educação física, pois a lei não obriga os estudantes a fazerem, caso não tenham todas as condições físicas necessárias. Bom, aí você tem que compreender, a questão está falando de quê? Ela traz os Jogos Olímpicos como pano de fundo, mas ela está falando da educação física. De novo, a Legatos ela não pergunta direto. Ela dá uma voltinha bonitinha e se o aluno não prestar atenção, ele se perde. Ok? Bom, eu estudei LDB, professor. Eu sei que a LDB diz que a educação física é componente curricular obrigatório, sendo sua prática facultada aos alunos que trabalhe igual ou superior a 6 horas, que sejam maior de 30 anos, que estejam prestando serviço militar inicial, que sejam parados pelo Decreto-Lei 1044 e que tenha prole.
Com base nisso aí, qual seria o gabarito? Olha o que diz a letra A. Somente os alunos do primeiro ao quinto ano? Não, porque a educação física é componente curricular obrigatório da educação básica. Olha como é saber tá bonito. Vamos deixar B, vamos para C. Somente os alunos da educação básica das escolas públicas? Não, né? Geral, todos os alunos da educação básica que estudam na rede pública de ensino, pois a educação física integrar a proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório, pois é facultado aos currículos das redes privadas. Ele é um elemento curricular da educação básica. Tudo bem? Letra E, somente. Então, duvide de questões que exclui, né? Que tenta colocar o perfeito mais bonito somente, tá? Duvide. O gabarito ficou fácil aí, ó. Todos os alunos da escola da educação básica, pois a educação física integrar a proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, né? Sendo sua prática facultada ao. Então, observe, ele falou de educação física e falou de uma forma bem geral. Tu tem que ficar atento em relação a isso. A Legatos, ela pega uma questão e ela faz uma introdução e se o aluno não ficar atento, ele pode vir a perder a questão. O que é que eu posso lembrar da educação física? Educação física é componente curricular obrigatório da educação básica, públicas e privadas, onde a sua prática é facultada, e aí detalhe, todo mundo eu sempre faço essa pergunta no presencial, né? Todo mundo é obrigado a assistir a aula de educação física? A resposta é um sonoro sim. O que é facultado? A sua prática. Para quem trabalha igual ou superior a 6 horas, quem seja maior de 30 anos, quem esteja prestando serviço militar inicial, quem seja amparado pelo Decreto-Lei 1044, esse Decreto-Lei 1044, gente, relacionado a doenças, a limitações físicas, tá? E que tenha prova. Então não tinha como errar essa questão, como eu não tinha como não acertar essa questão, gabarito letra B de abacate. Vamos para 3. Mais uma vez falando dos jogos, né? Os Jogos Olímpicos da cidade do Rio de Janeiro, em agosto de 2016, têm sido assunto comentado com frequência em todo o país. Jorge, aluno do quinto ano do ensino fundamental da rede particular de ensino, está muito animado, pois mora em Teresina e viajará com seu pai para assistir aos jogos, ausentando-se das atividades da escola durante 15 dias. Segundo a LDB, o aluno. Então, observa, de novo, ela pega um pano de fundo, jogos escolar, os jogos olímpicos, e faz uma pergunta. A pergunta está relacionada a quê? Então você tem que focar no que ela está perguntando. Ok? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender. O aluno poderá assistir aos jogos, pois o controle da frequência fica a cargo da escola, conforme dispuser o seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas aulas para a aprovação. Letra B. Não teria como assistir às Olimpíadas, pois o prejuízo para sua aprendizagem não está garantido na lei e as faltas já excedem o seu limite. Letra C. Não deve comunicar à escola sua ausência, pois é uma atividade familiar, não cabendo à escola tomar conhecimento. Letra D. Poderá assistir às Olimpíadas sem registro de faltas. Todas serão abunadas, uma vez que é um direito do aluno ausentar-se quando quiser. E letra E. Tem o direito de ir e vir, sem nenhum prejuízo de faltas. As Olimpíadas terão benefício na sua aprendizagem, não há relação nenhuma com a escola. Bom, a questão fala de quê? É isso que tu tem que entender. A questão fala de quê? Frequência mínima. E a lei determina que o aluno, né, do ensino fundamental e médio terão que ter uma presença mínima de 75% para o total de aulas para aprovação. Então, poderá assistir aos jogos, pois o controle da frequência fica a cargo da escola, correto? Conforme dispuser seu regimento e as normas do respectivo sistema de ensino, correto? Exigida a frequência mínima. Então, essa frequência mínima é nacional. O sistema pode colocar mais, pode colocar 80, 85, tá bom? Por cento do total de horas letivas para a aprovação. Gabarito letra A de aprovado. Vamos para 4. Com base no disposto da LDB, gente, simplifica, tá? As bancas gostam de encher o saco. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, número 9394/96, LDB. Vá direto. A respeito da formação dos profissionais da educação.
nas áreas de administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, assinale a opção correta. Gente, estou falando de quê? Eu estou falando de quem? Qual é o profissional que eu estou falando aí? Exatamente. Pedagogo. Estou falando dos irmãos pedagogos. Ok? Quem... E aí sempre eu faço essa brincadeira. Nós, pedagogos, nós temos como função primeira na nossa formação qual? Sala de aula, né? Errado. Nós somos suporte pedagógico. Nossa função é para administração, coordenação, supervisão, inspeção e também podemos dar aula. E a questão aqui está cobrando o quê? A nossa formação. Ele coloca, ó, com base na LDB, a respeito da formação dos pedagogos. Assinar a opção correta. Letra A. A formação de profissionais é feita por meio de cursos de licenciatura plena e deve possuir uma base nacional comum nacional. Perfeito. B. A formação de profissionais é feita somente, cuidado com esse somente, em curso de pós-graduação em qualquer área e deve possuir uma base nacional comum. Cuidado com esse somente. C. A formação de profissionais é feita em curso de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino garantida nessa formação a base nacional comum. Olha como está linda essa letra C. D. A formação de profissionais é feita somente, cuidado com esse somente, em curso de graduação em pedagogia. E a letra E. A formação de profissionais é feita somente, de novo, em curso de pós-graduação em orientação educacional, garantida nessa formação a base nacional comum. Nacional. De novo, gente. Duvide de questões que coloque somente, bem feito, mais bonito. Professor, agora eu fiquei na dúvida. Porque a letra A ela é bonita. Formação de profissionais é feita por meio de cursos de licenciatura plena e deve possuir uma base nacional comum. E essa letra C, a formação de profissionais é feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério das instituições de ensino garantida essa formação à base nacional comum. Então, observe, quando tiver uma situação como essa, gente, vocês tomem muito cuidado. A letra A ela não está totalmente equivocada, mas a letra C ela é mais completa, ok? Formação de profissionais é feita em curso de licença de graduação e pós-graduação, em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nessa formação a base nacional, a base comum nacional. Beleza? Então, a Legato gosta disso, tá? Colocar uma quase certa e outra totalmente certa. Vá na mais completa. Gabarito letra C. Quinta questão. Observe o que eu falei para vocês bem aqui, ó. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 93. LDB. Tu sabe que é 93, 94 é LDB, então não perca tempo lendo tudo isso, não. Ok? Tem que ser direto. Considera a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos. Não tem esse zero, tá? É até os 5 anos. E observe que esse simulado, essa prova aqui é de 2021. Esse cara continua errando. É até 5 anos. Com oferta em creches e pré-escola. Dessa forma, é correto afirmar. Estou falando da educação infantil. As creches e pré-escolas serão reconhecidamente um direito social, certo? Tendo como tarefa o compartilhamento com as famílias da função de cuidar e educar as crianças pequenas. Tá bonita, mas vamos para B. As creches e pré-escolas devem garantir o ensino e o cuidado deve ser de responsabilidade da família. Será? C. As creches possuem papel do cuidar das crianças e a pré-escola de educá-las. Letra D. As creches e pré-escola devem arcar com a responsabilidade exclusivamente de educar. Olha o exclusivamente aí, gente. As creches e pré-escola são as bases necessárias para o melhor desempenho da segunda etapa do ensino fundamental. Bom, por parte, como diria meu amigo Jack Ostripa. Letra E. Gente, a educação infantil não tem função de não tem uma preocupação, melhor dizendo, com o processo de alfabetização. Não tem. A educação infantil, a função dela é a formação do indivíduo como ser. Se der para adquirir alguma situação de alfabetização e letramento nós já vem com ele, né? Mas de alfabetização, beleza. Porém, não é
função da educação infantil. Não é, tá bom? Aí coloca aqui muito somente, unicamente, cuidado. Essa aqui ficou muito fácil, tá? Porque a educação infantil, e aí observa como a letra L é completa. Olha como ela é profunda. Primeiro, creches e pré-escolas. A educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, ela é oferecida na modalidade de creche para as crianças de até 3 anos de idade e pré-escola para as crianças de 4/5 anos. Então, está perfeito. A educação infantil, ela, segundo a BNCC, ela tem uma diretriz, um alicerce, que é as interações e as brincadeiras. Tá? A BNCC traz isso. E a diretriz diz que é o educar e o cuidar. Então, o educar e o cuidar, ambos, juntos. E observa como é que ele coloca. Olha como é que a Legato gosta de trabalhar as questões. É um direito social, beleza? Tendo como tarefa o compartilhamento com as famílias da função do cuidar e do educar. Gente, show de bola. Ele pegou a redação, e o que está na redação, professor? Educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como objetivo o desenvolvimento integral das crianças de até 5 anos, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então ele pegou a redação e mesclou. Eu gosto de questões inteligentes como essa. Tá bom? Gabarito letra A de aprovado e vamos à próxima. 6. O artigo 3º da LDB, professor, eu não estudei, eu não lembro o artigo. Não precisa decorar artigo, a linha, inciso, não precisa. Ele vai colocar o artigo só para te atrapalhar. Logo em seguida ele vai explicar. O artigo 3º da LDB, que é a lei, que é a 9394, ao definir os princípios da educação nacional, prevê a valorização do profissional da educação escolar. Valorização do profissional escolar é um dos princípios de ensino. Já o artigo 13, eu também não estudei o artigo 13, que aponta as incumbências dos docentes, é possível identificar a necessidade de um elo entre o papel do professor e seu fazer na escola. Dentre as incumbências listadas na lei, assinale a alternativa cuja atribuição não compete aos docentes. Gente, observa. Ele começa falando dos princípios de ensino, depois ele vai para as incumbências dos professores, e na verdade ele quer incumbência que não é dos professores. Então ele fala do artigo 3º, fala do artigo 13, mas o que ele vai cobrar é um outro artigo. Então é interessante como eles conseguem fazer essa mistureba na cabeça do aluno. Tomem cuidado. Vamos lá. É incumbência do professor participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino? Sim. É obrigação do professor elaborar e cumprir seu plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino? Sim. É incumbência do professor estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento? Cuidado com estabelecer estratégias. É, Calma, vou dar o gabarito, né? Vamos lá. Colaborar com as atividades de articulação com a escola, a família e a comunidade? Ou letra E, zelar pela conservação do patrimônio público e a conscientização da comunidade? Então ficou fácil, tá? Aqui, prover meios para a recuperação, na letra C tem ele, estabelecer estratégias. O estabelecimento é prover meios, e aqui é estabelecer estratégia. Então, de novo, como o gabarito ficou fácil, letra E, vou voltar à questão. Ele começa falando do artigo 13, do artigo 3º, ele fala do artigo 13, mas o que, que ele cobra? O artigo 12. Ok? Professor, o senhor sabe, gente, eu dou aula disso, é minha obrigação, tem que saber disso. Porém, você não tem que ter essa preocupação de decorar artigo, a linha, inciso, não. Beleza? Adiante. 7. A expressão educação infantil foi cunhada a partir de discussões em torno da Constituição de 1988 e da LDB de 96. Lembra que até então a antiga LDB, a 5692/71, não trazia nada de forma concreta em relação à educação infantil. Aliás, até a atual deixa a educação infantil um pouco solta. Quando é constituído, por exemplo, o Fundef, qual era a prioridade? É o ensino fundamental.
Com o Fundeb, é toda a educação básica? Não, a creche continua de fora. Então a educação infantil ela vem ganhando lentamente, infelizmente, né, o seu espaço, mas ainda não está na sua plenitude, não. Segundo o artigo 208 da Constituição, eu não estudei o artigo, esquece. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, dentre outros, o atendimento em creches e pré-escolas às crianças. Sobre essas modalidades, segundo a LDB, é correto afirmar: a educação infantil, letra A, a educação infantil, apesar de ser um direito de todas as crianças, não faz parte da educação básica obrigatória do país, tendo sua oferta facultada aos municípios de acordo com a receita de cada unidade administrativa. Cuidado! Letra B. A creche compreende o período de educação informal para as crianças de até 3 anos, podendo ser oferecida em residências ou agrupamento de pais, enquanto a pré-escola já está inserida na educação básica. Letra C. A creche compreende o espaço para crianças de 0 a 3 anos e a pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos, de meio período ou período integral, cuja responsabilidade é ou deveria ser assumida pela instância educacional pública. Letra D. A partir da LDB de 96, as creches passam a ser obrigatórias, mas de responsabilidade dos pais, enquanto a pré-escola é obrigatória de responsabilidade dos estados e municípios. E letra E. A educação infantil será organizada com avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças com o objetivo de promoção para séries acima. Aqui, se eu não tiver o estudo básico da LDB, eu posso me perder. Falar em estudo básico, nós estamos com o nosso curso, nosso intensivão de tendências de LDB, certo? A gente está vendo se a gente consegue começar no dia. Serão 3 encontros, 25, né? E os 2 sábados seguintes. Será um intensivão focado em concurso, né? Todo trabalhado para a questão, para você dominar realmente a 9394/96. Ok? Ao final eu vou deixar o telefone para aqueles que se sentirem interessados. Nós teremos o presencial e nós teremos o online. Ok? Intensivão de LDB. Então vamos lá, vamos gabaritar, porque essa questão ela é polêmica. Gabarita letra C, sem medo de ser feliz. A creche compreende o espaço para criança de 0 a 3 anos, não tem esse zero, é até 3 anos. E para a escola para as crianças de 4/5 anos de meio período ou período integral. Beleza, porque eu tenho um meio período, que é no mínimo 4 horas aulas, e integral até 7 horas aulas. Cuja responsabilidade, aí observa, aqui é o que faz com que a pessoa cometa um erro. É ou deveria ser assumida pela instância educacional pública. Por quê? Porque dentro da LDB, ele diz assim: o município vai oferecer a educação infantil, olha o verbo, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Deixa entender que ele não é totalmente obrigatório a partir da creche. O que é obrigatório? Pré-escola. Então, deixa a educação infantil um pouco solta. Professor, então me explique aqui porque eu marquei errado. Vamos ler a letra A. A educação infantil, apesar de um direito de todas as crianças, não faz parte da educação básica obrigatória. Tá certo isso? Tá, tá. A educação infantil é formada por quem? Creche e pré-escola. Quando eu falo educação infantil, eu tenho que mencionar os dois. Tudo bem? Creche e pré-escola. Quando ele diz que a educação infantil não faz parte da educação básica obrigatória, está correto. Ele faz parte da educação básica. Obrigatória, não. Obrigatória a partir da creche. Então, continua. Tendo sua oferta facultada aos municípios, aí não. Aí não. Tá? O município ele até pode, abre aspas, negligenciar a oferta da creche, porque ele tem que focar na sua prioridade, que é a pré-escola e o ensino fundamental. Mas não é facultado, eu vou oferecer ou não vou oferecer. Então, observe que a letra A tem verdades e mentiras. De novo, verdade. A educação infantil está na educação básica obrigatória? Não. A educação infantil está na educação básica.
O que é obrigatório? A partir da pré-escola. Porém, ela não é facultada. Como eu falei para vocês, está lá na LDB. O município vai oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade no ensino, desculpem, e com prioridade no ensino fundamental. Em nenhum momento ele traz essa faculdade, tá bom? B. A creche compreende o período da educação informal? Não, gente, não, 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 não. É educação já formal, tá? C. A creche compreende espaço para as crianças de 0 a 3 anos, e a pré-escola de 4 a 5 anos, beleza, que é o nosso gabarito, né? Letra D. Apesar da LDB de 96 as creches passarem a ser obrigatórias, não, as creches não são obrigatórias. Não são. Obrigatória a partir da pré-escola. Creche está na educação básica e não na educação básica obrigatória, tá bom? E letra E, educação infantil será organizada com avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças? Sim. Com o objetivo de promoção? Não. O objetivo da educação infantil é o acompanhamento e desenvolvimento. Existe processo de avaliação? Sim, só que ele não visa a promoção. Beleza? Gabarito letra C. C de concursado. Vamos a 8. Cure. Professor, quem é Cure? Não te interessa. O que é que tu quer a ver com a vida alheia? Deixa o Cure de mão. Vamos lá. Citado em consulta sobre a qualidade da educação infantil, identifica que a LDB traz pontos importantes para o debate sobre a qualidade da educação, dentre eles a autonomia conferida aos estabelecimentos de ensino. Quando eu estou trabalhando isso aqui, os alunos dizem, não cai. Não, meu amor, não cai não. Despenca. Porém, essa autonomia não se aplica somente ao professor individualmente em sala de aula e nem faz recuar o papel do Estado. Alegatos gosta de filosofia. Tome cuidado. Ao contrário, a responsabilidade das autoridades públicas aumenta, pois. Então, observa. Ele está falando aqui que a LDB traz em sua redação a autonomia conferida aos estabelecimentos de ensino. Que autonomias são essas? Pedagógicas, administrativa e de gestão financeira. E ele continua que essa autonomia que atende à escola, ela chega à sala de aula. E o professor, como é um princípio de ensino, né? Coexistente, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, permite que nós, professores, tenhamos em sala de aula aquele mundo que é nosso. Porém, isso não dá o direito ao Estado, é isso que está falando a questão, não dá o direito ao Estado de não participar efetivamente. Observa como foi bem filosófica aí, né? Então, o que está pedindo? Qual é o papel do Estado dentro dessa conjuntura? Letra A. Ele coloca, ó, ao contrário, a responsabilização das autoridades públicas aumentam, pois, letra A, o fornecimento de material escolar deverá ser sistemático e regular, estimulando convênios com instituições privadas para a manutenção da estrutura material e física da escola. B. Poderá haver terceirização dos profissionais do material didático e, consequente, metodologia pedagógica com prejuízo para a qualidade do ensino. Não. O apoio se dará às escolas em que a proposta pedagógica, constituída de forma coletiva, apresentar melhores indicadores quantitativos. Está interessante. Mas está condicionada, né? Deve garantir as condições de prédio, dos equipamentos e materiais, a remuneração e a carreira dos profissionais e os subsídios pedagógicos. Oi, oi. As escolas irão submeter a sistema de avaliação contínuo, sim, que avaliarão o cumprimento das metas estabelecidas com seus projetos pedagógicos e para os sistemas de ensino. Bom, alegatos de novo alegato traz verdades, e tu tem que tomar cuidado com o enunciado, com o comando da questão. O comando da questão está falando de quê? Da responsabilização das autoridades públicas. Letra A. Diz que o fornecimento deverá ser sistemático e regular, estimulando constituições privadas? Não, não, não. B. Poderá haver terceirização com prejuízo da qualidade? Não, gente. O apoio se dará às escolas em que a proposta pedagógica constituída de forma coletiva apresentar. É interessante, inclusive na complementação do Fundeb, hoje o Fundeb é dividido, o Fundeb, a complementação que vai chegar até 2023, até 2026,
tá? A 23% é dividido em três formas: 10% para o valor aluno no ano total, 10,5% para o, desculpe, 10% para o valor aluno ano nacional, 10,5% para o valor aluno total e 2,5% para o valor aluno resultado. Hoje, os sistemas que apresentam resultados, eles recebem uma complementação extra, vamos dizer assim, do Fundeb. Mas não é isso que está sendo cobrado aqui, não, tá? E aí, vamos para a letra E logo. As escolas irão submeter a sistema de avaliação? Sim, gente. É, visando o cumprimento? Perfeito. Essa avaliação, ela está ligada ao Fundeb, respectivamente, à valorização. À medida que as escolas apresentam melhorias educacionais, hoje, até um tempo atrás, as escolas que apresentavam baixo rendimento escolar, elas recebiam mais recursos. Então, de alguma forma, o sistema estava premiando escolas que não avançavam, que não desenvolviam. Hoje, não. As escolas que apresentam menores rendimentos, elas recebem essa complementação, porém, as escolas que apresentam melhores resultados, elas também recebem recursos. Tá? Mas não é isso aqui. Gabarito, gente, é letra D. O sistema tem que garantir. Não é porque é autônomo, mas tá autônomo, tá independente. Tipo assim, meu filho foi morar sozinho, o problema é dele. Não, ele continua sendo meu filho. E por isso eu tenho que garantir condições de prédio, equipamentos e materiais, remuneração e a carreira dos profissionais e os subsídios pedagógicos. Existe uma autonomia, uma certa autonomia? Sim, mas essa autonomia ela é acompanhada da participação efetiva do Estado em toda a situação educacional. Beleza? Gabarito letra D. Tá? 9. Analise a charge a seguir e marque a alternativa que apresenta o artigo da lei e assegura o direito dessa criança. Então, observe, nós temos uma charge mais na frente, aonde eu vou ter que encaixar essa charge ao artigo e ao direito da criança. Vamos lá. Ensino público. Mãe, eu queria aprender a ler e escrever. A mãe, lá vem você com essas manias de grandeza. A questão está falando de essa charge, ela está trabalhando o que exatamente, né? Então é interessante você trabalhar isso. Letra A. Está falando do dever do Estado com a educação? B. Está falando das obrigações dos estabelecimentos de ensino? C. Está falando do sistema de ensino? D. Está falando da obrigação da União? Letra E. Que é dever dos pais ou responsáveis? É assim que tu tem que responder, tá bom? A charge está falando de quê? Letra A. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. O cara que deu uma preguiça danada, hein? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Pense no caboclo preguiçoso. Letra B. Está falando dos estabelecimentos de ensino. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e a do seu sistema de ensino, terão incumbência de 1. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 2. Administrar o seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. Ou está falando do sistema de ensino, letra C. O artigo 15, o sistema de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integrem progressivo grau de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais do direito financeiro público. Está falando da incumbência da União, letra D. O artigo 8 no artigo 8, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Cabe à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando diferentes níveis e sistemas e exercendo a função normativa, redistributiva e supletiva com relação às demais instâncias educacionais. Parágrafo 2º. O sistema de ensino terá liberdade de organização nos termos dessa lei. Está falando disso? Claro que não, né, gente? Está falando da letra E. Tá? A criança chega para a mãe, mãe, eu quero aprender a ler e escrever. Isso é o quê? É um direito que a criança tem. Direito público subjetivo. E está falando que ela está pedindo para quem? Para a mãe dela. E qual é o dever da mãe? Matricular. Então, ao mesmo tempo, é um dever da criança e um direito e uma obrigação da mãe. Ó.
É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. A partir dos 4 anos de idade, o pai tem a obrigação de matricular essa criança, né? A criança pede para a mãe e a mãe, né, fala aquela mania de grandeza. Mas ela, a mãe, não pode fazer isso, porque ela tem um dever de fazer a matrícula a partir dos 4 anos de idade. Uma questão inteligente, um pouco cansativa, né? Porque ele pegou os artigos, ele podia ser mais sutil, não precisava colocar todos os parágrafos, incisos e alíneas, mas uma questão interessante, tá? Muito boa também. 10. A LDB, é isso que eu falei para vocês, ó. Ó como é que ele traz aqui, ó. A Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 96, aí coloca LDB 93, 94. Gente, LDB. Não viaja na maionese, não. Conforme alterações feitas pela Lei 12.796, de 4 de abril de 2013, professor, eu não sei que lei é essa. Tchau, calma. Consiste na obrigatoriedade da educação básica para a população com idade de 4 a 17 anos. Ele fala da lei e traz algo na frente do que a lei fala, meus amigos. Se acalme. De acordo com a emenda constitucional 59, eu não sei o que é que diz a emenda 59 de 2009, tal obrigatoriedade deve ser implementada até o final de 2016. Acerca das novas demandas da educação básica, assinale as afirmações abaixo com base na legislação a seguir. 1. A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, complementando os aspectos físico, social, intelectual e psicológico, realizando o papel anteriormente exercido pela família? Não, gente. Complementando a ação da família. 2. É dever dos pais efetuar na escola a matrícula da criança com 4 anos de idade, cabendo à escola realizar o acompanhamento e o registro do desenvolvimento das crianças. Olha como está bonito. 3. A educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil de 4 a 5 anos de idade é obrigatória para o acesso ao ensino fundamental. Essa questão, se eu não me engano, a banca considera como correta. Mas, na minha opinião, ele cometeu um equívoco. Tá? Vamos fazer, depois a gente volta. 4. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Tá certo, perfeito. Bom, ele traz como gabarito, meus amores, a letra D, onde ele coloca a primeira, desculpe, a segunda, a terceira e a quarta como sendo correta. A quarta não tem dúvida. Base nacional comum, conteúdos obrigatórios em todo o território nacional e parte diversificada, perfeita. A segunda também está corretíssima, né? É dever dos pais fazer a matrícula e cabe ao estabelecimento fazer o acompanhamento e registro. Agora, nessa terceira, na nossa opinião, o cara tentou fazer um giro e acabou fazendo um giral. Ele começa bem, ó. Educação básica compreende educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Perfeito. Uma coisa é educação básica, outra coisa é educação básica obrigatória. Ele coloca, ó, a educação infantil de 4 a 5 anos é obrigatória. Perfeito. Mas ela não é obrigatória para o acesso ao ensino fundamental. Ela só é obrigatória. Lembra que o que ele está dizendo aqui? Do jeito que ele está colocando, uma criança que não frequentou a educação infantil, ela não pode frequentar o ensino fundamental. E está errado. Está errado. Ela é obrigatória? Sim. Para o acesso ao ensino fundamental? Não. Não. Então ele tentou fazer aqui uma brincadeirinha e acabou se estrepando. Vamos lá. A educação infantil de 4 a 5 anos é obrigatória? Perfeito, obrigatória. E essa obrigatoriedade é o que dá acesso ao ensino fundamental? Não. Não. Ela é obrigatória porque ela faz parte da educação básica obrigatória. Beleza? Então ele trouxe aqui o gabarito letra D, mas com muita ressalva, tá? Essa parte final não está correta, não. Vamos a 11. Com base no documento Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, quanto aos princípios e finalidades da educação nacional. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Gente, vocês têm que dar uma lida
né? No nosso intensivo nós vamos estar trabalhando isso, mas dei uma lida nos princípios da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, porque não cai, despenca, tá? Liberdade de condições, processo e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Gestão democrática no ensino privado na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. Observe que a gestão democrática hoje ela mudou, tá? Hoje eu tenho a redação era essa. Tá errada 4, né? Então todo mundo está sabendo, porque não é privada, é pública. A redação era essa, ó. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Mudou o quê? Só acrescentou. Gestão democrática do ensino público na forma, desculpe, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos estados, município e distrito federal. Beleza? Essa é a redação atual. Então, gabarito, o 4 está errado. Não pela redação, mas porque ele colocou privado. E não é privado, é público. Ok? Então, gabarito é letra D. Vamos a 12. Segundo a LDB, o ensino será administrado com base nos seguintes princípios, exceto igualdade de condições, processo e permanência na escola? Sim. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas? Sim. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais? Cuidado. Restrição quanto à quantidade de instituições privadas de ensino? Cuidado. Valorização dos profissionais da educação. Gabarito, letra D. Tá? A gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais. Cuidado com o que está colocado na LDB, colocado na Constituição, colocado no ECA. Há uma mistura em relação a isso. Beleza? 13. Segundo a LDB, são obrigações dos estabelecimentos de ensino, exceto artigo 12. Elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e das aulas estabelecidas, assegurar o ensino fundamental e oferecer completuidade do ensino médio, velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente. Gente, assegurar o ensino fundamental e oferecer completuidade do ensino médio é estados e não estabelecimentos de ensino. Beleza? Vamos a 14. Na estrutura organizacional da educação brasileira, fazem parte da educação básica. Aí forçou, né? Pré-escola, primário, educação infantil, primeiro grau, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Olha o nosso gabarito aí, gente. Letra C. Cuidado, não confunda educação básica com educação básica obrigatória. Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação básica obrigatória, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. 15. Segundo a LDB, são algumas diretrizes que deverão ser obedecidas nos conteúdos curriculares da educação básica. Diretrizes da educação básica, diretrizes, finalidades, objetivos, princípios, tem que decorar. O ensino de arte constituirá componente curricular opcional? Não. A arte é componente curricular obrigatório da educação básica. 2. Contém obrigatoriamente o estudo de língua portuguesa e de matemática? Sim. O conhecimento do mundo físico e natural? Sim. Da realidade social e política, especialmente do Brasil? Sim. 3. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro? Sim. Especialmente as matrizes indígena, africana e europeia? Sim. Estão certas? A 2 e a 3, gabarito, letra E, de efetivo. 16. A discussão acerca da administração escolar ganhou força depois da Constituição Federal de 88 e posteriormente com a LDB, que preconiza a gestão democrática na escola. Nesse contexto, as administrações de ensino passaram a precisar definir normas para a realização da gestão democrática, em acordo com as peculiaridades de cada sistema. Isso envolve o quê? Fortalecimento da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico. Beleza. A participação da comunidade escolar e local em órgãos de representação, como conselhos escolares equivalentes. Beleza.
A participação de agentes comunitários de saúde, não. Saúde vai cuidar da saúde, né? Vamos lembrar, gabarito letra C. Vamos lembrar, gente, que com a mudança da gestão democrática, o que foi que alterou? A primeira parte continua a mesma. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. E o segundo é participação das comunidades escolar e local em conselhos ou fórum de conselhos escolares ou equivalentes. Tudo bem? Gabarito aí não tem como errar. Letra C. Vamos a 17. Em conformidade com a LDB, o ensino será administrado com base, dentre outros, nos seguintes princípios. Observe que eu trouxe muito princípio porque Alegatos trouxe muitos princípios, então é um foco que ela gosta de princípio. Prevalência das instituições públicas em detrimento das privadas, ele quer o quê? Correto, né, gente? É prevalência de instituições públicas e privadas, não é coexistência de instituições públicas e privadas. Letra B. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. Isso está correto para a época, tá? 2018, mas a redação atual é gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos estados, Distrito Federal e municípios, tá bom? Desvinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais? Não. É vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Letra C. Privilégio para o acesso e permanência na escola? Não. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E letra E, educação pública e gratuita de qualidade? Isso não é princípio, tá, gente? Por isso que eu pedi para você tomar cuidado em relação ao anterior. Então, a gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. Vamos a 18. De acordo com a LDB, a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada, dentre outros, de acordo com as seguintes regras comuns, exceto duas situações aqui nesse comando. Primeiro, quantos são os níveis de ensino? 2, educação básica e educação superior, tá? E ele coloca aqui regras comuns. Cuidado, regras comuns para a educação básica que subdivide. Quando eu falo de regras comuns, por exemplo, eu vou falar aqui, como ele coloca bem aqui, da carga horária. A carga horária, gente, é 800 horas e 200 dias. Porém, o ensino médio tem 1.400 horas. Professor, como é que eu vou saber quando ele está falando de 800, quando ele está falando de 1.400? Quando ele falar de regras comuns, ele está falando dos dois. Quando ele falar só do ensino médio, aí ele vai estar falando de 1.400 horas. Tá? Letra A. Carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, correto? Distribuída por no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver. Perfeito. 2. Nos estabelecimentos que adotam progressão regular por série, o rendimento escolar deve não, gente, pode admitir forma de progressão parcial. Letra B está errada. C. Na verificação do rendimento escolar, será possível, entre outros critérios, a aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar? Sim. Bem como aproveitamento dos estudos concluídos com êxito, e aí que eu sempre gosto de colocar, né, para os avançados, né, superdotados, certo? C. Obrigatoriedade dos estudos de recuperação? Sim. Os estudos de recuperação, eles não são paralelos, eles são obrigatórios, de preferência paralelos. Após o encerramento do período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pela instituição de ensino em seus regimentos. Ó, ele, de novo, a Legato, ela gosta de fazer uma mistureba e às vezes o aluno se confunde. Ó, obrigatoriedade dos estudos de recuperação, sim. De preferência, após o encerramento do período letivo, muita gente acha que isso aqui está errado, mas ele coloca, ó, os estudos de recuperação são obrigatórios, de preferência paralelos. Tá certo, ok? Letra E. O controle da frequência fica a cargo da escola, conforme dispuser seu regimento e nas formas do respectivo sistema de ensino, exigir a frequência mínima de 75%, corretíssimo, tá? Então, gabarito é a letra B, porque a progressão regular, ela não é obrigatória. Os sistemas podem e não devem. Beleza? 19. As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, fundamentadas na Constituição Federal, na LDB e demais leis que buscam organizar e qualificar a educação básica no país, definem-o como
um conjunto de princípios fundamentais e procedimentos capazes de orientar as escolas brasileiras na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação das suas propostas pedagógicas. Sobre as DCNs, assinale alternativas seguintes. O ensino médio é realizado em, no mínimo, 2 anos e permeará por diversidade científica, estética e de forma de trabalho. 2 anos de ensino médio, né? As propostas curriculares da educação infantil devem garantir que as crianças tenham experiências variadas com as diferentes linguagens, ainda que seja necessário relegar o lúdico, as brincadeiras e as culturas infantis. Os três, os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar a alfabetização e letramento. Cuidado, BNCC fala que é o primeiro e o segundo ano, tá? Tem que ver o ano, primeiro e segundo ano. Então, apenas há 3 com essa ressalva. Para a BNCC, o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental devem focar na alfabetização e letramento. Como ele está falando de diretrizes, está correto. Ok? Vítima. Na organização do Estado brasileiro, a matéria educacional é conferida pela LDB aos diversos entes federados. União, Distrito Federal, Estados e municípios, sendo que a cada um deles compete a organizar seu sistema de ensino, cabendo ainda à União a coordenação da Política Nacional de Educação. Lembra, gente, por mais que o Brasil seja um sistema federado, eu tenho a União como órgão máximo, como ente maior. E sempre ela dita as regras gerais, estados e municípios as regras complementares. Articula diferentes níveis e sistemas, exercendo a função normativa, normas, regras, leis, redistributivas, redistribui os recursos financeiros e supletiva, complementar alguma ação dos entes federados. No artigo 11, inciso 5º, apresenta textualmente que oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade ao ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso é competência de quem? Show de bola, sim, ó. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade de ensino fundamental. A gente não tem como errar. Município. Tudo bem? Até porque o Estado ele vai oferecer o ensino fundamental e a, atuar com prioridade no ensino médio. O Distrito Federal assume as mesmas funções do Estado, né? E aí coloca município, Estado, ele bagunçou, tá bom? Gente, as oportunidades não caem do céu, elas serão construídas por vocês. Tudo bem? Então nós fizemos aí esse apanhado geral desse simulado, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem trazer que a gente procura resolver, ok? Obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus, cheiro no coração. Abraço!